Bom, nessa aula você vai entender sobre a tríade do vendedor de elite. Você tem que entender que para você ser um bom vendedor de elite, você precisa aprender três coisas muito importantes. Primeiro, você tem que entender que o seu cliente ele tem uma necessidade, ele tem uma dor. E você, como bom vendedor, você está ali para resolver essa necessidade, essa dor do seu cliente, né? Eu sempre falo que a função do vendedor é ser um grande investigador. Quando você aprende a investigar, entender quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades, quais são as demandas, e aí você tem um pleno conhecimento sobre o seu produto. Quando você tem esse pleno conhecimento sobre o seu produto, você vai saber entender como o seu produto pode, né, solucionar a dor do seu cliente, pode sanar a dor do seu cliente. Como o seu produto pode resolver as necessidades e a demanda que o seu cliente tem. E aí você precisa, né, fazer com que o seu cliente entenda que o seu produto ele pode solucionar aquela dor dele, que o seu produto pode solucionar o seu problema, que o seu produto pode sanar a demanda que ele precisa, que ele tem. E aí, quando você faz esse processo, né, e a conclusão é feita, definitivamente você consegue o resultado que você deseja. Mas lembre-se, o seu produto você precisa conhecer muito bem a necessidade, você precisa entender muito bem as demandas, a dor que o seu produto, né, soluciona. Então você tem que conhecer muito bem o teu mercado, né? Se você é um especialista em determinada área, você precisa entender, olhe, uma dica que eu posso lhe fazer, uma dica que eu posso lhe dar é você fazer, né, um formulário para adquirir as informações necessárias. E aí você conversar com o seu cliente, tá? E dizer, nesse formulário fazer algumas perguntas, dizendo o seguinte, qual é a sua maior necessidade, quais são as suas dificuldades. E aí você precisa saber também, né, como o seu produto vai solucionar a dor do seu cliente. Então, eu quero que você saiba o seguinte, você precisa conhecer quais são as dores que os seus clientes têm, né, quais são as demandas, quais são as necessidades que ele tem. E você precisa entender, ter muito claro, né, de como você vai solucionar essas dores. A sua comunicação, ela precisa ser exatamente na comunicação direta. Precisa ser uma comunicação de, vamos supor, um remédio que soluciona uma dor de cabeça. A comunicação é qual? É falando justamente de que aquele produto tem a substância necessária para eliminar a sua dor de cabeça em 5 minutos. Né? Então a pessoa que está com dor de cabeça, ela diz, nossa, peraí, aquele produto vai resolver a minha dor de cabeça em 5 minutos? Então é isso que eu preciso. E eu vou comprar aquele remédio, aquele produto, porque ele soluciona o meu problema. Mas para que você faça com que o seu cliente entenda que o seu produto realmente resolve a dor dele, você precisa ter pleno conhecimento sobre o seu produto. É muito importante você conhecer bem aquilo que você faz, você dominar os produtos que você vende, para que aí você possa falar justamente a linguagem que o seu cliente precisa ouvir, para que ele se sinta atraído pelo seu produto. Outra coisa muito importante que tem que ter nessa tríade, né, é paixão. Você tem que gostar do que você vende. Você tem que ter amor por aquilo que você faz. Se não tiver, dificilmente você vai conseguir obter o resultado. Então, são 3 coisas muito importantes. Anote 3 coisas muito importantes. Primeiro passo, né, você entender a demanda, as necessidades, os problemas e a dor que o seu cliente tem. Segundo passo, é você ter conhecimento amplo sobre o produto, sobre aquilo que você vende. Conhecer bem as características do seu produto, conhecer bem os benefícios do seu produto, conhecer muito bem toda a estrutura do seu produto para que você possa sempre passar para o seu cliente uma certeza e uma firmeza de que o seu produto é o que ele precisa e o seu produto vai sanar os problemas dele, a dor que ele tem. Uma coisa que eu falei,
de fato você precisa ter uma paixão, você precisa gostar daquilo que você vende. Porque o seu cliente, quando você não gosta daquilo que você vende, de uma forma inconsciente o seu cliente vai entender e que você pode não gostar ou vai entender a energia que você está passando na hora de vender. Então preste muito bem atenção nessas 3 coisas que são fundamentais para você ser um bom vendedor. Então fica essa dica, coloque em prática essa dica, faça testes, use ali todos os dias, né? Escreva, pesquise o seu cliente para você entender quais são as dores que ele tem. Então, vamos lá para a próxima aula e eu tenho certeza que você vai gostar muito da próxima aula porque vai ser muito decisiva em relação vai te ajudar definitivamente a você se tornar um vendedor cada vez mais potencializado com muito mais recursos.